A ideia aqui é uma prestação de contas das atividades desenvolvidas pela PRDU na gestão atual. Eu começaria pela certificação dos órgãos da universidade, uma ação importante na busca de uma maior eficiência administrativa. Só para terem uma ideia, nós revisamos a certificação de mais de 90 órgãos da universidade, além de 6 novos que foram criados, o que envolveu aí a concessão de mais de 1.830 gratificações, que totalizam aí quase 5 milhões mês. A certificação realmente é importante, porque a partir dela nós temos aí a possibilidade de criar maior eficiência nos fluxos aí de trabalho da universidade. Um segundo ponto também importante, que são atividades aqui da PRDU, tem a ver com o ranking. O ranking, além evidentemente de ser uma prestação de contas para a sociedade, que é quem nos financia, saber demonstrar qual é os resultados, a qualidade do trabalho realizado dentro da universidade, obviamente que ele vai além disso, no sentido de que os rankings, como permitem uma comparação com universidades do mundo todo, medindo vários indicadores, nos permite também ter informações bastante estratégicas para a tomada de decisões, desde a ideia de que áreas nós deveríamos reforçar, que cursos nós deveríamos abrir e assim por diante. Então, eu queria só rapidamente passar alguns números dos 2 principais rankings globais. O THE, que nós recebemos a universidade em 2021, ranqueada entre as 400 e 500 universidades no mundo, e estamos entregando agora em 2025 entre as 350 e 400. Sempre recordando, ressaltando aí o fato de que o número de universidades que vem participando desses rankings vem crescendo de forma bastante significativa. O THE, especificamente aqui para a região, para a América Latina, a Unicamp em 2021 estava em 3º e hoje ocupa um honroso 2º lugar. O QS, que é outro ranking importante, também global, no mundo nós mantivemos, nossa posição era de 233 em 21 e ocupamos 232 agora em 25. E na América Latina tivemos um crescimento, estávamos em 5º e agora somos o 3º. Cabe também ressaltar que quase todos os rankings têm criado novos indicadores e alguns inclusive rankings específicos para tratar a sustentabilidade, que é um tema hoje global, interessa a todos, e a Unicamp é considerada uma das universidades mais sustentáveis do mundo, e em particular aqui na América Latina temos o 2º posto. E só para fechar em cima do ranking, ontem mesmo, agora recentemente, o INEP lançou o indicador de qualidade de educação, e a Unicamp ocupa o 1º lugar, o que muito nos honra. Uma terceira ação também importante ao longo dessa gestão foi a preocupação na retomada dos investimentos. Obviamente que são investimentos de várias naturezas, desde nós estamos falando do ABCB, estamos falando de mobilidade, estamos falando de acessibilidade, mas estamos também falando de reformas, estamos falando de construção de novos prédios, de construção de novos laboratórios. Só para ter uma ideia, essa gestão criou um instrumento importante, que é o plano plurianual de investimento, para o qual foi reservado recursos específicos aí para investimentos, sobretudo aqueles investimentos que demandam um prazo maior de maturação e que, portanto, o melhor instrumento para prover esses recursos é um fundo específico e não apenas a distribuição orçamentária. Então, só para se ter uma ideia, dentro desse PPI foram distribuídos mais de 550 milhões em recursos. Lógico que esses recursos demoram um tempo para ser executados, mas atingimos no período aí mais de 150 milhões de recursos executados, o que dá aí uma média anual quase de 40 milhões, o que é um salto bastante significativo. A título de comparação, no quadriênio anterior, esses investimentos tinham sido da ordem de 5 milhões anuais,
Ou seja, nós quase que multiplicamos aí por 8 esses investimentos realizados. Sabemos que ainda não é o suficiente, mas é uma recuperação importante das atividades. E aqui, certamente, foram decisivas as ações tanto da DEP quanto da Prefeitura para essa retomada dos investimentos na universidade. Em relação ainda também às nossas atividades, a preocupação com a excelência acadêmica, sobretudo aí com a questão da pesquisa, a PRDU participou ativamente do programa de incentivo aos novos docentes, uma iniciativa importante que, além de incentivar a pesquisa, que já é de alguma maneira financiada pelos nossos órgãos externos, como é o caso da FAPESP, CNPq e CAPES, mas também aqui a ideia do PIND foi contemplar não só a pesquisa, mas atividades de ensino e de extensão. 337 docentes submeteram seus projetos, foram aprovados seus projetos ao longo aí do período, em 3 rodadas do PIND, e estamos já indo para uma 4ª rodada. Ou seja, é realmente bastante abrangente aí o número de docentes com os projetos, lembrando que são projetos de 2 anos, com até R$75 mil para serem executados. E também lançamos, mais no final da gestão, também um programa de incentivo aos pesquisadores, a carreira PQ, onde um total de 90 pesquisadores, 15 submeteram seus projetos e foram aprovados, totalizando recursos que vão ser executados também no período de 2 anos, em torno aí de 1 milhão. No caso dos docentes, os recursos são da ordem de 21 milhões. Queria também, aí dentro da ideia da avaliação das nossas atividades, uma mudança importante que a PRDU capitaneou junto aí com a DGRH, que foi dentro do RADEP, que é o nosso relatório de atividade, tanto aí para os docentes quanto para os pesquisadores, a troca dos CIPECs pelo Lattes, que era uma demanda muito antiga dentro da universidade, e essa gestão conseguiu realizar, o que foi feito com muita tranquilidade e com uma excelente aceitação por parte dos pesquisadores e dos docentes. Outra ação importante aqui no âmbito da PRDU, eu acho que tem a ver dentro da ideia aí do que era uma das diretrizes da gestão do professor Tom Zé, que era a valorização das pessoas. Eu começaria aí pela reposição do quadro. Foi uma reposição bastante significativa. Se a gente olha primeiro para o quadro dos funcionários, nosso quadro PAEP, nós tivemos a contratação líquida de quase 1.200 funcionários. Seja de uma aposentadoria em torno aí de 250, as contratações passaram aí de 1.450. Um crescimento bastante expressivo aí de quase 20%. Em relação ao quadro de docentes, particularmente o de MS, da carreira MS, entre as contratações já ocorridas, os cargos efetivos na universidade, mais as vagas já aprovadas e distribuídas dentro das câmaras superiores, inclusive no Conselho Universitário, nós vamos atingir, quando essas vagas distribuídas já estiverem sido também efetivadas, um total de 1.985 cargos de docentes MS, o que é o maior patamar dessa universidade nos últimos 15 anos. Portanto, também renovamos, também repusemos de forma significativa o quadro docente, e além disso, também para as demais carreiras, citaria aí a aprovação recente agora da distribuição de 12 novos cargos dentro da carreira PQ. Mas também temos feito isso dentro da carreira, nos colégios técnicos e nas demais carreiras. Um outro aspecto em relação aí à valorização de pessoal foi a preocupação com a reposição do poder aquisitivo. Vamos lembrar que estamos agora em plena database, mas até agora, nas últimas 3 negociações, nós concedemos, junto com as demais universidades, no âmbito do CROESP, um reajuste de 40% para os salários, contra uma inflação no período de 20%. Portanto, tivemos aí um aumento considerável em termos reais, o que, na verdade, permitiu recuperar, em termos, comparando os últimos 6 anos, portanto, não apenas da gestão. Obviamente que nós tivemos dificuldades no âmbito aí da pandemia, dificuldades em relação à questão financeira e, portanto, aproveitamos essas
a situação atual para repor não apenas a inflação desses 3 anos, mas dos 6 últimos anos. Né? Com relação a uma outra ação, também dentro dessa diretriz de valorização dos recursos humanos da universidade, eu citaria aqui uma ação que foi, que a PRDU teve bastante participação, que foi a progressão das carreiras. Né? No caso da carreira PAEP, em conjunto aí com a DGRH, nós atingimos uma progressão de funcionários de 5.075. Isso representa aproximadamente 75% do quadro de funcionários da universidade que obtiveram uma progressão nesse período aí de 3 para 4 anos. No caso docente, em particular aí a carreira MS, nós tivemos 1.200 progressões, né, tanto por mérito quanto vertical, atingindo aí 70% de todo o quadro. Mas também a progressão foi bastante significativa no quadro de pesquisadores, atingindo aí 85%, no caso dos colégios técnicos, chegando a 95% dos docentes obtendo sua progressão, e nas demais carreiras 100%, incluindo aí também a de procuradores. Ou seja, a progressão, sempre a ideia de aqui, seguindo o perfil, seguindo o mérito do trabalho dos nossos servidores, e isso foi fundamental, colocar os recursos para que esse mérito fosse reconhecido e essas progressões realizadas. Ainda dentro da valorização aqui das pessoas, não poderia deixar de colocar a questão dos benefícios concedidos no âmbito aqui da universidade. O primeiro deles, foi a questão do Vale Alimentação, que com sucessivos aumentos ao longo desse período atingiu agora, em 2025, R$ 1.950 por docente. Então, do docente não, por funcionário. Todos eles são contemplados aqui desde que tenham o período dentro da universidade. O segundo foi o VR, que até então não existia, foi criado nessa gestão, que também era uma demanda antiga aqui dos servidores da universidade. E o mais recente, que foi também o benefício do auxílio saúde, que pode chegar até R$ 900 por servidor, incluindo aí, portanto, familiares. Se a gente soma todos esses benefícios e analisa esses valores, nós estamos concedendo aos nossos funcionários algo em torno de R$ 30 mil anuais. Isso é um benefício que entendo bastante importante, até porque com isso nós também nos aproximamos desses benefícios concedidos por outros órgãos públicos no estado aqui de São Paulo. Então eu diria que essas foram algumas das principais ações da PRDU, e eu gostaria de aproveitar e fazer um agradecimento aqui também a toda a equipe da PRDU, uma equipe bastante enxuta, com todas essas atividades. Nós somos 12 servidores, mais 3, eu tenho ainda 3 assessores aqui docentes e o pró-reitor. É com essa equipe que nós realizamos todas essas atividades. O meu mais profundo agradecimento aí a toda essa equipe bastante comprometida com essas atividades na universidade. E também aproveitar para agradecer a todos os outros órgãos da universidade com quem a PRDU estabeleceu uma interação importante para essas ações. Nada que seria possível sem o envolvimento desses demais órgãos da universidade e também as unidades de ensino, de pesquisa e de extensão, todos essas instituições, esses órgãos foram fundamentais aqui para o bom andamento das atividades da PRDU. E por fim, um agradecimento especial ao nosso reitor, professor Tom Zé, que deu muita confiança às atividades aqui, endossou as atividades da PRDU e que foram também, sem esse apoio, teria sido impossível que essas atividades tivessem sido desenvolvidas com êxito. Era isso, as principais informações e ações que eu gostaria de trazer da PRDU nessa gestão atual. Muito obrigado.
Música